Parte 3. Amadurecendo pela suficiência de Cristo. Através das experiências, primeiro, depois, não pela autossuficiência. Número 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, tópico 1. Amadurecendo pela suficiência de Cristo, através das experiências. Então, Paulo diz aí, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então Paulo, ao contrário de muitos crentes hoje, Paulo se contentava em qualquer situação. Ele estava feliz, se regozijando, se alegrando em Deus, em qualquer situação pela qual ele passava. Por quê? Porque ele tinha experiência agora. Ele já tinha passado por todo tipo de situação. E ele não aceitou o Evangelho, não aceitou Jesus, não entregou sua vida a Jesus para ter uma vida de rei. Não. Ele entregou totalmente sua vida a Deus, esperando que Deus estivesse presente em sua vida. O galardão, o presente dele era exatamente a presença de Jesus Cristo na sua vida. Não era aí o recebimento de coisas materiais. Hoje, muita gente tem estado aí permanecido na igreja em busca de bens materiais, em busca de enriquecimento. Mas, na verdade, se nós olharmos para a vida dessas pessoas, nós não vamos ver aí um resultado de presença de Deus na vida dessas pessoas. Nós não vamos ver aí realmente que ele tem comunhão com Deus, mas vamos ver que ele tem uma sabedoria adquirida por estudo, né, da Bíblia, de livros e mais livros, não só brasileiros como estrangeiros. Então a pessoa se prepara, estuda muito. Então ele tem um preparo dentro da pregação ou do ensino da palavra de Deus. Mas ele não tem comunhão com o Espírito Santo. Não existe aí uma comprovação do Espírito Santo, mostrando que ele realmente está em comunhão com Deus. Então, aí as manifestações espirituais que comprovam a sua intimidade com Deus não existem. Isso é que é gravíssimo hoje no Evangelho. Então existe um conhecimento que é facilmente adquirido através de muito estudo, de muita técnica, né? Mas não existe aí uma confirmação de Deus. Não existe aí uma manifestação real do Espírito Santo. Então existe uma supervalorização das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Se busca mais casa, carro, fazenda, do que dom do Espírito Santo. Em Romanos 5, de 3 a 5, o apóstolo Paulo descreve o processo da maturidade cristã que o Senhor espera de seus servos. A tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança, a certeza. Então, se a tribulação produz paciência, quer dizer que no sofrimento, nas coisas, nas adversidades, nas aflições da vida, é que nós vamos sendo aí como se forjados, é como se fosse aí colocar lá o material, o ferro, uma prata ou um ouro, no fogo para ser, então, purificado, ser ali moldável, se tornar ali mais fácil de ser moldado. Então, nós passamos por tribulação, por aflição, pelas coisas, e nesses momentos Deus vai nos moldando, vai nos colocando ali no molde dele. Então, tem uma coisa na Bíblia muito interessante sobre isso. É o ourives. Pergunta-se ao ourives: como você faz para purificar a prata? Aqui é uma coisa interessante que fala da purificação da prata. Então o ourives pega aquela prata e ele coloca ali no fogo, e no fogo intenso. Então, se você for ao ourives e perguntar para ele como é que se faz aí para limpar essa prata, para ela ficar bem limpinha, ele diz: olha,
tem que ser um fogo muito forte, concentrado sobre a prata. Tem que ser um calor intenso. Agora pergunta para ele, mas não tem perigo de estragar? Ele diz, tem. Então o fogo tem que ser na medida certa, não pode ser nem de mais e nem de menos. E se perguntar para ele, como é que você sabe quando é que está pronto? E ele diz, é fácil. Quando eu olhar para ela e eu me ver nela, ela se tornar como um espelho, então está pronto. Então veja bem, é o que Deus faz conosco. Muitas vezes nós passamos por esse fogo, essa tribulação, aflição. E Deus quer o quê? Deus quer que, na verdade, quando Ele olhar para nós, nós estejamos refletindo a sua glória, refletindo a sua imagem e semelhança. Ele quer então que nós estejamos parecidos com Ele. Esse é o propósito de Deus. Muitas vezes nós passamos realmente por tribulação, mas isso vai produzir paciência. Então isso vai produzir em nós agora uma experiência para quando passarmos por isso, não nos desviarmos, não cairmos e também podemos o quê? Ajudar aqueles que estão passando por isso. E essa experiência vai produzir em nós a esperança. Porque toda vez que passarmos por isso, já sabemos que vai ter um período só de tempo passando por isso. Depois, acabou. Você venceu a luta, venceu a prova. E isso vai produzir em nós a certeza de que Deus está no controle de tudo e de que um dia estaremos para sempre com Ele. É maravilhoso isso em nossas vidas. Então o crente que não passa por problemas, ele não adquire essa paciência, essa experiência, essa esperança e nem essa certeza. A vida de Paulo nos ensina que a aprovação na vida do servo de Deus forjará uma pessoa melhor, mais crente em Jesus e fiel a Deus. O sofrimento faz-nos constatar o quanto dependemos do Senhor. Salmos 118, 8 e 9. Nada melhor do que crescermos em Deus e diante dos homens, com as nossas próprias experiências. Então veja bem que essas experiências pelas quais nós passamos, elas nos tornam, então, suficientes em Deus para resolvermos todas as coisas. Sempre dependentes de Deus para resolvermos, porque sabemos que passamos por todas essas coisas com Deus, passamos então de maneira mais fácil do que aqueles que não têm Deus, que se desesperam, que não enxergam a luz no fim do túnel. Número 2, não pela autossuficiência. Então, passar pelas experiências angustiosas da vida só revela o quanto somos dependentes do Altíssimo. Se não fosse por obra e graça de Deus, não desfrutaríamos a sua doce presença. Como explicar a solidez da fé de uma mãe que perdeu seu filho, da esposa que de uma forma trágica viu a vida do seu cônjuge se esvair, do pai de família que da noite para o dia veio a perder todos os bens materiais, mas ao mesmo tempo podem dizer, o Senhor o deu e o tomou, bendito seja o nome do Senhor. João 21. Então veja bem que as pessoas passam por coisas terríveis, e um grande exemplo para nós é Jó, que passou por tremendas coisas, né? Perdeu aí seu gado, suas ovelhas, seus funcionários, perdeu toda a sua riqueza, perdeu todos os seus filhos e ainda por cima perdeu a sua própria saúde. Então veja só, é uma situação calamitosa, terrível, 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 que eu acho que para passar por situação pior, só Jesus mesmo. E no fim então ele diz sempre, o Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Imagine que coisa maravilhosa. Muitos outros exemplos podem ser lembrados, mas nessa oportunidade destacamos o quanto somos finitos, limitados e insuficientes na hora da aflição da vida. Há, porém, um lugar de abrigo dos dias de tribulação, o esconderijo do Altíssimo, pelo qual podemos dizer, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91, 2. Então, a nossa limitação é muito grande. Nós só podemos ir até onde Deus permite. E nós devemos sempre
nos lembrar que nós não somos autossuficientes. Nós não conseguimos nós mesmos resolver todas as coisas, todos os problemas. Nós não temos controle sobre todas as coisas. Mas Deus tem. Então, se nós estivermos com Deus e em Cristo, nós poderemos passar por tudo isso de maneira muito mais fácil e sermos sempre mais do que vencedores. Número 3, tudo posso naquele que me fortalece. Essa expressão revela o contentamento de Paulo e a sua verdadeira fonte, Jesus Cristo. Infelizmente, a expressão paulina tem sido mal interpretada. O texto não mostra nada além da maturidade que o apóstolo adquiriu. Após e durante todo o sofrimento por amor a Cristo, o apóstolo pôde regozijar-se não pela autossuficiência, mas pela confiança em Cristo, nosso Senhor. Diante de toda aprovação e sofrimento, o Pai Celestial pode nos dar a sua graça para suportar as aflições do mundo, pois verdadeiramente podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Então, apesar da distorção que existe em cima desse versículo, que só se fala o final do versículo e nunca o início do versículo, então nós devemos reconhecer que realmente, quando nós temos aí a experiência realmente com Deus, quando nós temos aí uma intimidade com Deus, quando nós passamos por problemas, nós vamos adquirindo então essa experiência com Deus, essa intimidade, e com isso nós muitas vezes passamos até por problemas sem nem perceber direito que passamos pelos problemas. Por quê? Porque nós não supervalorizamos os problemas, mas nós fazemos o quê? Maximizamos Deus em nossa vida. Nós reconhecemos a grandeza de Deus, o poder de Deus, e quando nós olhamos para esse Deus tão grande, tão poderoso, acaba que o nosso problema se torna tão pequeno, porque temos um Deus tão grande, tão poderoso para resolvê-los por nós, para nos ajudar nessas aflições. Conclusão aí, querido irmão e prezada irmã, jamais foi nossa intenção nesse trimestre desenhar para você um quadro ilusório da vida dizendo: você não mais sofrerá, nem ficará doente, ou muito menos morrerá. Não, tais falácias não são promessas bíblicas. Jesus nunca usou desses subterfúgios para lidar com os problemas existenciais dos seus discípulos. Nós, segundo o seu exemplo, temos a obrigação de dizer ao povo de Deus que no mundo teremos aflições. João 16:33. Mas ele venceu o mundo e por isso devemos ter bom ânimo. É perfeitamente possível desfrutar a paz do Senhor no momento de provação e sofrimento. Por isso tenha paz em Deus, que excede todo entendimento, e bom ânimo em Cristo. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Amém. Depois de estudarmos todo esse trimestre, de vermos aí diversas situações, aflições pelas quais o crente passa, então nós podemos chegar aí à conclusão de que, se estivermos realmente em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, e estivermos sempre na posição espiritual em Cristo, nós seremos mais do que vencedores. E podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja bem, eu posso todas as coisas naquele. Então, em Cristo. Ele que nos fortalece, Ele que nos dá força para vencermos todas as aflições. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, nós convidamos você a entregar a sua vida totalmente a esse Jesus Cristo, que pode todas as coisas, que está no controle de tudo. Então, Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, está em toda parte ao mesmo tempo. Então, entregue a sua vida para Ele agora. Entregue o seu futuro a Ele. Ele vai cuidar de você. Ele vai ajudá-lo a passar por todas as aflições, todas as coisas que acontecerem na sua vida daqui para frente. Ele passará junto com você. Vamos orar agora. Se você está enfermo, está doente, vamos orar agora também. Receba aí a sua cura. Receba a sua libertação em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Pai querido, em nome de Jesus, olha, Senhor, para essas vidas que agora se chegam a Ti, arrependidas dos seus pecados,
Ó Senhor, toma agora em teus braços, escreve os seus nomes no livro da vida, guarda, Senhor, protege, livra de todo mal. Ó Pai querido, e quando passarem por aflições, temos a certeza que o Senhor estará com eles, estará, Senhor, ajudando-os. Ó Senhor, toma agora essas vidas para Ti. Ó Senhor, ajuda-os a reconhecer que na cruz Teu Filho Jesus Cristo deu a vida por eles, levou seus pecados e enfermidades. Em nome de Jesus eu ministro sobre eles, Senhor, a Tua cura. Em nome de Jesus, receba a cura em nome de Jesus. Receba agora a libertação. Solta essas vidas em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, doença, saiu em nome de Jesus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória sobre essas vidas. Nós Te agradecemos por esse trimestre, Senhor, que o Senhor esteve conosco, nos abençoando, nos ajudando. Ó Senhor, abre os nossos corações, nossos entendimentos para compreendermos a Tua palavra, os Teus mistérios, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos avisar os irmãos que ainda temos a agenda para esse ano, novembro e dezembro. Se os irmãos desejarem, entre em contato conosco, o endereço está aí abaixo, e nós teremos todo o prazer e alegria de estarmos aí na sua igreja. Também queremos avisar que as revistas da Escola Bíblica Dominical já se encontram aí disponíveis.